Desde sua criação em 2009, o Bitcoin vem provocando ondas e perturbando os sistemas financeiros tradicionais, e seu impacto continua sendo sentido até hoje. Neste papo, vamos estar mergulhando na história do Bitcoin e explorar como ele cresceu e evoluiu ao longo dos anos, chegando aos dias atuais e também tentando prever o que vai acontecer com o Bitcoin nos próximos anos. Bem-vindos a mais um Papo SB Cripto. Meu nome é Rafael, estou aqui com o meu co-host Arthur, e hoje aí vamos estar desbravando toda essa evolução do Bitcoin, vamos estar falando de todos os seus upgrades que ele teve desde 2009 e até os momentos de hoje, em que 2023 a gente está vendo agora as NFTs sendo construídas dentro do ecossistema do Bitcoin, e isso também vem causando diversas controvérsias, sem falar que estamos vendo também uma explosão em seu ecossistema de Layer 2, né, e também como formas de pagamento utilizando o Lightning Network, né, o Bitcoin. Ele parou de ser essa reserva de valor e agora está realmente se tornando um meio de pagamento do nosso dia a dia. Arthur, como que você está? Ansioso aí para falar um pouquinho de Bitcoin, né? Você fez também um papo macro, acho que foi umas semanas atrás, sobre a tese tanto do Ethereum contra o Bitcoin, e eu queria também se aprofundar um pouco, né, nessa tese do Bitcoin, porque também a gente investe, né, nem sendo só uma reserva de valor, e acho legal a gente também comentar sobre a nossa tese e também se vale a pena ou não a gente continuar aportando no Bitcoin durante aí os próximos meses e até mesmo pensando no longo prazo, nos próximos anos. Fala, Rafa, fala pessoal. Já faz algum tempo que nós estamos devendo esse podcast sobre Bitcoin, né? Já mais de um ano aí fazendo o papo e nenhuma vez tivemos a oportunidade de falar sobre o Bitcoin, que é com certeza a mais importante criptomoeda, o mais importante ativo digital. Quem permitiu com que tudo isso fosse possível e que a gente estivesse aqui hoje falando sobre esses assuntos que giram no entorno de blockchain. Então, eu sou até grato ao Bitcoin, apesar da gente negligenciar um pouco a sua importância na maioria dos momentos. Agora, com relação à tese de investimento, é um pouco diferente, mas isso vamos deixar mais para frente, depois que a gente tocar nos pontos mais importantes, para não antecipar uma conclusão aqui precipitada. Perfeito. Só antes da gente começar, só gostaria de deixar aqui um disclaimer do que nada vamos estar falando é uma recomendação de nem compra e nem venda. Sempre reiteramos que você tem que estar fazendo sua própria análise e tomando as suas próprias decisões, né? Tudo que o Arthur vamos estar comentando aqui é o que a gente acha também do Bitcoin, que a gente também vem estudando, e também só falando que eu possuo Bitcoin em carteira. Você também possui ainda, né, Arthur? Ou você zerou e trocou por Ethereum? Não, eu tenho Bitcoin sim em carteira. Não muito, mas tenho um pouco de Bitcoin sim. Perfeito. Então, ambos também temos Bitcoin. Não vamos também ter um viés muito controverso. A gente vai também tocar em pontos aí em que a gente acha que o Bitcoin precisa melhorar. E eu acho que isso é o principal também destaque do que está vindo à tona no Bitcoin agora em 2023, com esse lançamento das NFTs. Bom, antes da gente tá entrando realmente no assunto, eu só gostaria de trazer uma breve overview, né, do que foi aí o Bitcoin, como que ele surgiu, e também falar um pouco dos seus upgrades que ele teve aí desde 2015 até hoje, o que todos os upgrades também foram possíveis, que agora o Bitcoin se tornou o que ele é hoje, né? Então, para quem não conhece, né, o Bitcoin surgiu em 2008 pelo Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe quem que é o Satoshi, ele é uma figura, pode ser um grupo de pessoas ou uma pessoa só, e o Bitcoin foi criado realmente durante a crise de 2008, durante esse momento em que o mercado perdeu a confiança novamente do governo, estava tendo uma impressão gigantesca de dinheiro dos bancos centrais, então chegou o Bitcoin para ser essa moeda, da mesma coisa como o ouro foi desde aí do que ele surgiu, né, desde os 5.000 anos atrás, e a gente estava precisando também de uma evolução desse ouro. Então, teve aí o surgimento do Bitcoin, ele até hoje não foi hackeado, não foi explorado, não teve nada com ele continua fazendo, transacionando, né, produzindo bloco atrás de bloco depois de 10 minutos. Hoje ela é a rede mais segura de blockchain que existe, né? Então agora, começando um pouquinho sobre esses upgrades que ele teve ao longo dos anos. Primeiramente, começou em 2016, onde teve o ajuste da dificuldade da sua mineração. Este recurso da rede do Bitcoin, né, que ajusta a sua dificuldade de minerar novos blocos a cada depois de 2016 blocos, né? Isso foi feito para manter um tempo de bloqueio consistente de cerca de 10 minutos. Depois desse upgrade, existiu aí o Segwit, que foi um dos mais famosos,
em que foi um soft fork implementado em agosto de 2017 para poder aumentar o limite do tamanho do bloco de transação do Bitcoin e melhorar a sua escalabilidade de rede. Depois desse upgrade do Segwit, né, o bloco do Bitcoin ele antes era limitado a 1 megabyte. Depois desse upgrade, ele agora aumentou para 2 megabytes e em 2023, depois aí que foi implementado também as NFTs, o programa Ordinals, que a gente também vai estar comentando um pouquinho ao longo desse papo, foi aí que surgiu também a primeiro bloco minerado com mais de 2 megas, batendo o recorde aí. Depois desse upgrade do Segwit, a gente teve o Lightning Network em 2018, em que foi um protocolo de pagamentos que foi aí que surgiu a Layer 2 do Bitcoin, que é construído sobre a rede, né? Da mesma forma como o Ethereum possui suas Layer 2, né? Como Polygon, Arbitrum, Optimus, entre outras, o Bitcoin também possui a sua Layer 2, que foi o surgimento aí do Lightning Network, permitindo transações mais rápidas e baratas, e permitindo que agora as pessoas realmente consigam fazer pagamentos ou até mesmo transferências e remessas internacionais com custos muito baixos. Para quem já transitou na rede do Bitcoin, se a gente não transita pelo Lightning Network, a gente está pagando um fee mais ou menos aí de 10 a 15 dólares até. Pelo Lightning Network, isso já vira aí a centavos. Depois desse upgrade, a gente teve o Taproot, que foi uma proposta de atualização no soft fork, em que deve ser que foi ativado, né, em novembro de 2021. Essa proposta apresentou novos recursos dentro do script do Bitcoin que permitiram que contratos inteligentes mais complexos melhorariam a sua privacidade e reduziriam, né, as suas taxas de transação. Então foi através do Taproot que a gente teve a implementação de smart contracts. Foi aí que também surgiu a Stacks, que é uma Layer 2 no Bitcoin, trazendo protocolos de DeFi, né? Por conta dos smart contracts, é assim que também está surgindo DeFi na rede do Bitcoin. E depois tivemos um outro upgrade, que foi assinaturas de Schonor, em que essa foi uma proposta de atualização também no seu soft fork, em que vai ser ainda ativada no futuro, perdão. E ela introduzirá um novo esquema de assinatura para o Bitcoin, em que ele é mais eficiente do que as assinaturas atuais, que é a ECDSA. Então, essa aí foi um pouquinho da história e das atualizações do Bitcoin. E hoje, agora, em 2023, realmente, a gente está entrando aí em diversas controvérsias, e um dos motivos também da gente estar querendo fazer mais esse papo com vocês é porque está acontecendo uma revolução dentro do ecossistema do Bitcoin. A gente está vendo aí, um lado, os Bitcoin Maxis, né, indo totalmente contra essa implementação de NFTs, e muitos deles até indo um pouco contra a utilização de DeFi dentro do Bitcoin. E do outro lado agora, a gente tem os ex-maxis, né? São aqueles que realmente abriram a sua mente e estão vendo que o Bitcoin não é somente aí uma reserva de valor, que se a gente quer que tenha essa adoção global, a gente tem que estar utilizando o Bitcoin no nosso dia a dia. A gente tem que estar fazendo pagamentos, a gente tem que estar fazendo transferências, a gente tem que estar talvez até mintando NFTs dentro da rede do Bitcoin e até mesmo utilizando o BTC como operações de DeFi para a gente poder fazer staking, fazer empréstimos, né? E tudo isso é através agora desses smart contracts. Então, o nosso foco mesmo hoje é mais para essa parte de DeFi, é falando um pouco dessa evolução. E até mesmo uma coisa que eu estou bastante bullish é em relação a essa Layer 2, a esse novo crescimento que a gente está vendo aí de mudança de até mesmo cultura dentro da comunidade do Bitcoin. E Arthur, eu acho que até mesmo gostaria de comentar um pouco da sua tese, né, que é umas semanas atrás, para quem também não assistiu ainda, não participou do Cripto Macro que o Arthur fez sobre a tese tanto do Bitcoin quanto do Ethereum. Então, eu acho que se puder também explicar um pouco, Arthur, dessa sua tese, e depois a gente também pode ir entrando um pouco mais a fundo e depois falando aí de Layer 2. Então, Rafa, a tese que eu fiz, ela está inclusive disponível aí para quem quiser. Vamos deixar até o link na descrição aqui do vídeo. Vamos deixar o link e tá no nosso site aqui também, no SB Pro. Quem quiser pode acessar a nossa nova plataforma aí, que vocês vão encontrar o vídeo lá também. Mas falando da tese em si, a tese de Bitcoin, ela tem muito a ver com a adoção. O Bitcoin, por ser o primeiro, ele que acaba sendo a porta de entrada para a grande maioria das pessoas por cripto, não necessariamente em negociação. Hoje em dia, as pessoas que acabam negociando por layers menores, que são mais baratas, onde a chance de você perder seu dinheiro é menor e você consegue operar com uma quantidade de capital menor, como até a FTM, que é uma
uma Layer 1 muito barata, muito simples, com um interface muito legal. Então as pessoas acabam entrando mesmo em cripto, desculpa, por essas Layer 1s que são mais baratas, mais acessíveis, mais fáceis, tem um user-friendly, são mais user-friendly. Mas o Bitcoin, ele tem a curva de adoção do blockchain. É ele que representa a adoção de blockchain como um todo. Nós podemos ver que as pessoas elas podem até começar a ter o primeiro contato efetivo com o blockchain por outra Layer 1, mas elas vão ouvir falar de blockchain pelo Bitcoin. É pelo Bitcoin que as pessoas começam a efetivamente acumular valores e entender o funcionamento. O Bitcoin, ele foi o primeiro a nascer e ele leva consigo a vantagem de ter sido o primeiro blockchain funcional. Até hoje a gente vê isso em todo o nosso ecossistema. O movimento do Bitcoin dita o movimento de todas as outras criptos. Para onde o Bitcoin está indo, o Ethereum segue. Evidente que em proporções diferentes, muitas vezes as altcoins têm sempre quase uma volatilidade muito maior que o Bitcoin, mas o Bitcoin cada vez mais vem se tornando essa moeda estável, essa âncora de todo o ecossistema de blockchain. Então, a tese de investimento ela é fundada para o Bitcoin quase que inteiramente em sua curva de adoção. Então, quanto maior for o número de usuários em cripto como um todo, maior será o market cap do Bitcoin e maior será também o seu preço de cada Bitcoin. E com isso as pessoas vão negociando mais, transacionando mais, e o Bitcoin só se cresce com isso, né? Ele se projeta com esse crescimento, com a adoção dos usuários. E agora a gente vê esse fenômeno muito legal no Bitcoin, que os Bitcoins Maxis, a maioria está odiando, né? Que é um destoamento do que ele foi inicialmente concebido para fazer. Porque ele era simplesmente para ser um meio de pagamento. Era para ser literalmente uma moeda. E qual as duas principais propriedades de uma moeda são reserva de valor e unidade básica de conta. São 3. Unidade básica de conta, reserva de valor e capacidade de transacionar. É um meio de transação, um meio de troca, na verdade, é o termo correto. E o Bitcoin tinha todas essas 3 características, pelo menos em tese, né? Depois, com o passar do tempo, foi se encarecendo tanto a mineração de Bitcoin que ele perdeu algumas capacidades. Ele perdeu a sua capacidade transacional. Isso, primeiro, porque custava muito caro. Então, como você iria comprar uma pizza, como aconteceu lá no começo do Bitcoin, uma pessoa comprou uma pizza, na época era por, sei lá, 200 bitcoins, hoje seria por alguns satoshis, que é a menor unidade de Bitcoin, mas ela foi concebida com essa lógica, com essa mentalidade de poder ser transacionada, realmente substituir o dólar, tudo que você faz com o dólar, ou com o real, ou com a moeda do seu país, que você pudesse fazer em Bitcoin, porque a confiança na moeda estaria em um algoritmo, estaria no próprio blockchain, que é o permissionless blockchain, né? Que não precisa de permissão de ninguém, você só precisa estar rodando e ter a sua wallet e conseguir transacionar. Desde o começo já apareceram alguns problemas. O problema inicial era que demorava muito. Isso o cara que foi comprar pizza com Bitcoin já percebeu, demorava quase 10 minutos para concluir a transação. Então, o entregador de pizza tinha que ficar lá, parado na sua porta, esperando cair o dinheiro. Ou rezando para ele não tomar um rug pull, né? Inclusive, aí, os primórdios dos rug pulls de cripto. Então, você falava, vou te pagar em Bitcoin. Você mandava a transação não ia, opa, perdeu. Mas, enfim, nesse momento, eles já perceberam que o Bitcoin não tinha todas as características necessárias para cumprir com esse papel de meio de troca. Ele não tinha velocidade suficiente. Uma grande vantagem do dinheiro é que você entrega na mão da pessoa, ela pegou, ela virou as costas, o dinheiro é dela, tá no bolso dela, é responsabilidade dela. Agora, você tendo que esperar 10 minutos, 15 minutos, enfim, quantos minutos forem, ele já muda bastante essa situação. Então, aí já perceberam que o Bitcoin não era tudo aquilo que eles imaginavam e gostariam que fosse. E depois, com o passar do tempo, o seu preço ainda foi subindo muito.
Conforme seu preço subiu, as taxas de transações que sempre foram pagas em Bitcoin continuaram sendo pagas em Bitcoin, só que no Bitcoin que valia 10 centavos, você pagava pedaços de Bitcoin, satoshis, que não valem nada. Agora o Bitcoin valendo 20 mil, 50 mil, 69 mil, 100 mil ou até mais, já começa a ficar caro. Como o Rafa muito bem colocou, hoje já custam mais de $10 uma transação na layer principal, que é a layer, o blockchain Bitcoin mesmo. E com isso nasceram outras layers e soluções para esses problemas dentro do próprio Bitcoin. Mas os Bitcoin Maxis, eles ainda são bastante presos à lógica inicial, à lógica do Bitcoin como reserva de valor. E o Bitcoin como reserva de valor, realmente não é interessante que hajam outras pessoas transacionando NFTs ali, gastando esse espaço de rede, não permitindo com que outras transações estejam entrando em cada um dos blocos para que eles coloquem macacos no blockchain. Para falar como os Bitcoin Maxis estão falando hoje em dia, né? Nós não queremos macacos no nosso blockchain. E isso, para mim, é bastante estranho, porque quanto maior for a usabilidade, quanto maior for a adoção de um blockchain, inclusive a minha tese de investimento e até desses Bitcoin Maxis é a curva de adoção. Então, é incoerente você não querer que haja uma adoção maior do Bitcoin, sendo que você quer que o Bitcoin prospere. Evidente que tem alguns problemas a serem resolvidos, mas uma própria Layer 2 resolve isso. E a Layer 2, o que ela veio para resolver inicialmente? O Lightning. O Lightning é para ser um meio de pagamento dentro de Bitcoin. Quando eles perceberam que não seria possível pelas demoras e depois pelas taxas transacionais, eles desenvolveram a Lightning Network, também vendo o Ethereum, vendo as outras redes se desenvolverem, né, perceberam que seria possível fazer uma Layer 2 e facilitar essas transações imensamente. E permitir com que o Bitcoin tivesse mais uma demanda além da própria reserva de valor. E quanto maior for a demanda por esse ativo, como um ativo especulativo, porque independente do que a gente fale que ele é reserva de valor, é um ativo especulativo. Isso sempre vai ser, porque ele só tem valor a partir do valor que as pessoas dão para ele. É diferente de uma rede como o Ethereum. Por isso que a tese de investimento do Bitcoin depende tanto dessa adoção, depende de quantas pessoas querem ter esse ativo. Diferente do Ethereum, daí no caso a tese de investimento do Ethereum é sua usabilidade, a sua demanda pela moeda para uso de espaço na rede, para pagamento dos gas fees em Ethereum. O Bitcoin não é isso. O Bitcoin, inclusive, a lógica do Bitcoin é que você movimente grandes quantidades de capital e isso dilui o seu custo de transacionar. Então, esses $10, para quem vai negociar, quer comprar uma pizza de $10, é caríssimo. Você dobra o valor da mercadoria que você está pagando. Agora, para quem vai transacionar 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de dólares, ele não é nada, ele é literalmente irrelevante. E pense na outra circunstância, que seria movimentar essa quantidade de capital no sistema financeiro tradicional. Lógico que hoje nós temos bonds, equities, outras coisas que você consegue ter liquidez e que são só um número na tela no final do dia, que o sistema financeiro ali estabelece. Mas daí, nesse caso, você vai ter que estar dentro de um banco e o banco vai te cobrar por isso. E normalmente eles cobram a partir do volume de capital. Então aí o problema é o próprio banco. Ou então, se você quer fugir do banco completamente, você fala, eu não confio no banco de jeito nenhum. Daí a sua opção é ter barras de ouro. E as barras de ouro, isso barra de ouro física, tá? Porque se a gente falar em barra de ouro dentro de um banco, ou barra de ouro, o ativo, você comprar ouro em mercado, não tem. É um ativo tão especulativo. O futuro, né? O futuro de ouro, né? Exato. É um ativo tão especulativo quanto qualquer outro, tão especulativo quanto o dólar, quanto comprar qualquer moeda fiat. Tanto que a gente vê hoje que o ouro anda em conjunto com o dólar. Então, quando o dólar sobe, o ouro sobe. Bastante estranho, né? Não é para o ouro ser uma reserva de valor com relação ao dólar, mas ele se tornou tão especulativo que ele anda conjuntamente com o dólar. Então, essa premissa de ouro como reserva de valor já não existe mais, pelo menos não na forma como ela era, que seria um ouro
que não faz parte do sistema financeiro. Se você está com medo de guerras, você compra o ouro. Isso não tem mais sentido. Se a gente tiver uma guerra, garanto para você que o preço do ouro vai despencar junto com todo o resto. Talvez inicialmente a gente tenha um movimento diferente aí, mas com o tempo ele vai se estabilizando e não vai ser muito diferente do que acontecer com o dólar, que é exatamente o que a gente está vendo num cenário que eu diria pré-guerra. Então, a gente está nesse momento, é interessante que a gente consegue ver as características reais dos ativos. E esses ativos estão se mostrando todos especulativos. E o Bitcoin não foge disso. O Bitcoin também é um ativo especulativo. Mas se você conseguir gerar mais demanda, mais motivos para que as pessoas comprem o Bitcoin, você consegue estabilizar esse valor especulativo. Você consegue diminuir porque você tem uma demanda constante. Mesmo que essa demanda represente apenas 5%, 2%, 10% do valor, o que seja. Mas você tem uma demanda constante que vai pressionar o valor para cima e vai estabilizar a volatilidade do ativo. O que é muito bom, pensando que você quer um ativo como reserva de valor. Então eu não consigo entender por que os Bitcoin Maxes batem tanto. Pelo menos, na verdade, eu consigo sim entender, mas conceitualmente o porquê eles batem, para mim, é um tiro no pé. É ridículo até, porque eles estão indo contra suas próprias premissas. Eles não estão reconhecendo que o Bitcoin, sim, é um ativo especulativo. E ele vai continuar sendo até o último dia. Por mais que um dia o Bitcoin absorva um valor de mercado gigantesco de 100 trilhões aí, que é um valor muito absurdo, é quase metade do mercado de derivativo. Não sei nem se é possível chegar a isso, mas quem sabe eventualmente. Mas mesmo que ele absorva todo esse valor, ele não vai deixar de ser um ativo especulativo. Porque se um dia depois que ele atingiu 100 trilhões, as pessoas decidam Bitcoin não é mais o que vale. Agora tem um Bitcoin 2.0, né? Exato, fizeram um hard fork ou qualquer coisa. E aí? Não vale mais. Não vai ter mais demanda naquele preço. E pode ser que aconteça também, como hoje está acontecendo com o ouro, que o Bitcoin sobreviva por 100, 200, 300 anos, ou apenas 5, 10 anos, de forma extremamente estável. Que seu preço varia muito pouco, que seu preço realmente é um hedge contra a inflação, que seu preço garante o poder de compra das pessoas perante uma cesta de commodities, uma cesta de produtos básicos, que é o que o ouro foi durante muito tempo. Mas daí chega um momento que ele não é mais. Então, nenhuma propriedade é intrínseca ao Bitcoin. Por isso que ele é um ativo especulativo. Ele tem as suas propriedades intrínsecas que permitem com que ele seja algo muito próximo do ouro, que é até melhor do que o ouro digital verdadeiramente, que são seus 21 milhões e que tem um tempo definido para ser minerado e não vai ser emitido nada além disso, pelo menos não, o intuito é que não seja, né? O código diz que não vai ser, a não ser que haja um fork ou alguma coisa. Tem os halving a cada 4 anos. Ele tem as suas propriedades intrínsecas que são programáveis, mas nenhuma dessas propriedades garantem com que o seu preço suba sempre. É especulativo no final do dia. Por isso, de novo, eu acho muito interessante que haja mais um motivo para as pessoas demandarem Bitcoin, o que vai ajudar na estabilização da volatilidade do ativo e vai talvez permitir com que mais pessoas se interessem por esse ativo, por ele ser justamente mais estável, por ele ter mais de um caso de uso. Como nós vemos no caso o próprio ouro. O ouro hoje se é usado além de joias, e isso é bastante estável, por isso que é interessante também, mas para chips, placas, enfim, peças de computador. Então essa foi uma nova demanda para o ouro que ocorreu relativamente recentemente, que também ajudaram a ter uma pressãozinha de demanda no ouro. Não sei quanto relevante é isso, não sou um especialista em preço do ouro, mas, enfim, são coisas que acabam estabilizando o preço das coisas por ter uma demanda constante e previsível no tempo. Perfeito. Eu achei bem interessante sua tese, Arthur, e realmente concordo com muitas coisas que você falou, principalmente na questão de adoção. A gente está vendo praticamente agora, aliás, agora não, vamos voltar um pouco atrás, eu acho que é legal de voltar lá em 2019, antes da pandemia, né? A gente teve aí a pandemia em 2020, e de novo, o Bitcoin foi sim, na minha opinião, um hedge contra a inflação, porque ele realmente
conseguiu se antecipar um pouco quando todos os bancos centrais estavam imprimindo dinheiro em março de 2020, né? Teve aquela impressão de 5 trilhões de dólares. Nesse tempo, o Bitcoin, como também qualquer outro ativo, né, explodiu. O Bitcoin foi o que mais subiu, né, e ele foi sim, quem teve Bitcoin lá em 2018, 2019, você conseguiu se proteger muito bem contra a inflação. Mas daí aquele aperto monetário em 2022 começou muito forte, né? De novo, obviamente, todo mundo retirando agora o dinheiro, e a gente percebeu que todo mundo achou que essa teoria, né, do Bitcoin, do porquê ele surgir, falhou. Né? Tanto é que a gente escutava na Bloomberg, CNBC, todas as outras notícias falando o Bitcoin não é mais o hedge contra a inflação, o Bitcoin falhou contra isso. Mas não, né? Se a gente for ver desde toda a sua história, pegar um tempo gráfico de 10 anos aí, desde que ele começou, ele só subiu contra toda a inflação. Então, o que é interessante também ver é que o Bitcoin ele está presente naqueles países em que também mais necessitam, né? Que são aqueles também que estão em guerra, quando a gente pôde ver a Ucrânia, todo mundo fugindo lá da Ucrânia, com sua wallet em carteira, segurando Bitcoin, Ethereum, enfim. Aí eu acho que também joga um pouco de todas as criptomoedas. Mas a gente também está vendo o Bitcoin sendo utilizado na Argentina. A gente está tendo uma crise muito grande agora no Líbano, né? Para quem não está acompanhando muitos jornais, a gente está vendo aí as pessoas, a população destruindo, colocando fogo em todos os bancos, né? Então eles estão querendo sair da sua própria moeda, e a gente está vendo uma explosão na valorização do Bitcoin contra o peso libanês, subindo em mais de quase de 1000%. E também a gente pode ver também a mesma coisa na Argentina, Turquia, na África. A gente está vendo principalmente na África, né, uma parte da mineração do Bitcoin, como também outras empresas como a Strike, né, que é uma do Jack Mallers, é a mais famosa, que utiliza o Lightning Network. A gente está vendo também o Jack Dorsey, que possui suas empresas, e outro pessoal aí de Bitcoin em que estão na África querendo auxiliar essas pessoas a conseguirem fazer suas remessas, né? Porque muitas das pessoas não possuem nem celular, não possuem nem acesso à internet. Então, o que essa comunidade também do Bitcoin fez? Hoje, lá na África, você consegue fazer uma transação de Bitcoin utilizando aqueles celulares Nokia, né? Em que você só tem lá o tecladinho e você consegue fazer uma transação offline, utilizando através aí do Lightning Network. Então, eles estão conseguindo trazer essas formas de uso para o Bitcoin, mas a gente está vendo isso um crescimento muito forte nos países emergentes, naqueles países em que possuem alta inflação, uma desconfiança muito grande no governo, e também a pessoa ela quer sair desse sistema bancário, ela não confia mais em nada, então ela quer também ter o seu próprio controle. E também, por outro lado, a gente está vendo países, né? A gente viu aí El Salvador, o primeiro país a começar a comprar Bitcoin. Acho que muitas pessoas são skepticals contra isso. A gente também tem diversas matérias falando, puta, El Salvador não deu certo. E realmente, eu acho que foi muito difícil a adoção, tanto é que eu não sei o quanto é verdade, né? O que essas a Reuters, Bloomberg, todos eles reportam da usabilidade do Bitcoin dentro de El Salvador, porque está muito baixo ainda. Os próprios residentes de El Salvador, eles não estão utilizando o Bitcoin para pagar, eles não estão utilizando como meio de pagamento ainda em massa, né? Tanto é que os Bitcoin Max estão tentando achar outras formas de conseguir convencer a população a realmente utilizar o Bitcoin e não um dólar. A mesma coisa a gente estando aqui no Brasil, né? Você vai usar o real ou vai usar o Bitcoin para pagar o seu café, né? A gente tem agora o cartão da Binance, por exemplo, em que a gente pode colocar lá Bitcoin em carteira, só que vamos pagar um FII de 0,9. Será que eu quero utilizar realmente o Bitcoin ou vou utilizar o real como forma de pagamento? Então, acho que um pouco dessa cultura que foi implementada lá em 2008 e que fala, não, você tem que comprar o Bitcoin, colocar na sua Ledger, na sua wallet de Bitcoin ainda, sei lá, enterrar no seu quintal e esquece. Daqui uns anos você cava lá o buraco de novo e você vai estar milionário. Foi o que esses caras fizeram lá em 2008, né? Mas hoje realmente Rafa, nesse tema de Bitcoin como hedge inflacionário, eu acho muito interessante porque nós acabamos olhando sempre o Bitcoin com relação ao dólar, e você trouxe que o que está acontecendo em outros países, eu acabei de esquecer os nomes, mas... Líbano, Turquia, Argentina, Brasil também, África do Sul, todos eles. Brasil não, vamos lá. Líbano, Turquia, esses países de fato que estão quase numa guerra civil, aí tá um processo um pouco mais avançado aí de sociedade, né, digamos, de inquietação social. Eles... Realmente a gente está vendo isso. O Bitcoin está sim funcionando, até na Ucrânia, né? Está sim funcionando como um hedge inflacionário. Não sei se um hedge inflacionário, mas nesse sentido, reserva de valor.
como acontecia na época, se nós voltarmos na história para 40 e poucos na Alemanha do Hitler, os judeus, eles amarravam tudo em seu corpo, porque eles só podiam sair com o seu corpo do país, quando é que eles conseguiam sair, né? A maioria das vezes a gente sabe o que acabou acontecendo com a maioria dos judeus lá. Mas os que conseguiam sair, eles andavam sempre com joias, com diamantes colados e costurados nas suas roupas. E essa era a sua reserva de valor para começar uma nova vida em outro país com o pouco que eles conseguiram levar, o pouco que eles tinham armazenado em joias, ouro, diamantes principalmente. Então isso é algo que sempre aconteceu durante a história. Quando há uma incerteza muito grande com relação a moeda do país, ou a sua própria vida, ou a sua própria sociedade, e você tem que mudar de sociedade, você leva aquilo que você mais tem certeza que vai reter valor do seu lugar para o outro. Porque de nada adianta você levar uma nota da Ucrânia ou um rublo russo para a Europa e tentar pagar as coisas com isso. Isso não vai ter valor nenhum, isso no outro país. E o Bitcoin dá uma certeza para essas pessoas que o Bitcoin é uma moeda negociada internacionalmente. O preço que ele pagar por ela, que talvez não seja muito alto, né, que a sua moeda já tenha desvalorizado muito, já esteja sofrendo um processo de hiperinflação, mas se você fizer esse hedge, se você comprar antes desses fenômenos, realmente é interessante. Se por algum acaso, por qualquer motivo, ocorra uma guerra mundial, é interessante sim você ter uma parte do seu capital em Bitcoin, porque isso garante a sua segurança. E caso você tenha que fugir, caso você tenha que ir para outro lugar de um momento para o outro, e a gente vê que cada vez mais isso está se consolidando na mente das pessoas. Então, é muito mais do que eu falando aqui, é a pessoa, os ucranianos comprando, os ucranianos aceitando Bitcoin como doações de guerra. Na Turquia, as pessoas aceitando, até aqui no Brasil, as diversas campanhas de doação de Bitcoin, de cripto para os desastres naturais. Então, isso é muito importante. Essa demanda que está sendo criada mostra que cada dia que passa, a própria população do mundo está acreditando e entendendo que o Bitcoin é uma fuga das moedas tradicionais. E é uma fuga que retém o seu valor, por mais que ainda seja extremamente volátil, mas ela, em grande parte, retém o seu valor. Você vai ter lá a quantidade de Bitcoin e você sabe que você pode converter esse Bitcoin. Lógico que você pode perder, é muito volátil, né? Essa é a parte ruim, você pode perder 20%, 30% em uma semana. Pode sim, mas para quem estaria saindo do país sem nada, é justamente os diamantes que os judeus costuravam no seu corpo. Eles vão chegar no Brasil, Nova York, no outro país, na Itália, onde quer que seja, e eles não vão pensar, putz, será que isso aqui, os meus diamantes vão valer o preço cheio? Se eu vou ter face value por eles? Não, muito provavelmente você não vai ter. Você vai vender por do que você conseguir. Então, essa volatilidade da guerra já é esperada. Então, as pessoas estão cada vez mais entendendo que o Bitcoin é muito melhor do que essas outras alternativas. Isso, para a gente observar exatamente isso acontecendo, é colocar o Bitcoin contra essas moedas. Então, a gente sair da nossa visão centrada nos Estados Bitcoin Unidos... Bitcoin contra o dólar, né? Sair um pouco, a gente se distanciar dessa visão, porque a gente acaba ficando muito preso a isso e esquece que o Bitcoin pode variar em relação às outras moedas. E aí esse experimento que a gente tem que fazer, puxa o Bitcoin contra a moeda turca, puxa o Bitcoin contra a moeda, o rublo russo, puxa o Bitcoin contra a moeda do Líbano, enfim, de onde você, da Síria, desses lugares. Arthur, eu trouxe aqui já no gráfico, a gente postou ontem lá no nosso grupo, né, bem quando saiu essa notícia aí, de que estava tudo acontecendo no Líbano. Só deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, aqui no gráfico, a gente pode ver exatamente isso. Essa linha azul aqui é realmente o Bitcoin contra o peso libanês. A linha roxa é o Bitcoin contra o peso argentino. Essa linha aqui, mais um pouco verde clara, seria o Bitcoin contra o Rand africano, a moeda da África do Sul. Aqui em amarelo seria o Bitcoin contra o real, né? E em branco aqui, que é a última linha que a gente pode ver que realmente está underperforming nesse caso, né? Está com o preço até mais baixo. É propriamente o Bitcoin contra o dólar.
estão colocando, né, igual você comentou agora, o Bitcoin contra essas outras... O seu som tá cortando um pouco, viu? Oi, desculpa. Tá melhor agora, peraí. Coloquei o microfone mais perto. Tá médio. Tá. Mas deu pra entender os gráficos aqui? Deu, o gráfico. Não, perfeito. Então, a gente pode ver claramente isso, né? Que aqui, realmente, em fevereiro, a gigantesca valorização. Né, o Bitcoin contra o peso libanês estava sendo negociado mais ou menos aí a uns 200 mil. Né, e chegou agora a bater a mais de 3 milhões. Então, é uma valorização gigantesca do dia para a noite, porque o país quebrou a moeda. E eu acho que até volta um pouco na teoria. O que vai acontecer com as moedas emergentes contra o dólar e as moedas emergentes contra o Bitcoin? Na minha visão, isso aqui que aconteceu no Líbano só vai continuar acontecendo também nos outros países emergentes em que realmente está tendo uma desestabilização econômica e política muito grande. Né? E é por isso que é muito importante a gente continuar aí comprando um pouco Bitcoin para quem mora nesse país, até a gente aqui no Brasil, né? Então, realmente, acho que o Bitcoin existe aí para esses países emergentes que estão passando por essas dificuldades. Agora melhorou seu áudio, eu acho que era a tela. Perfeito. Pode ser na tela. Eu acho que falando um pouco desse hedge, vamos entrar um pouco no assunto sobre realmente Bitcoin agora em 2023, né? Você comentou muito bem falando da usabilidade. E em fevereiro, né, para quem aí estava acompanhando, né, ou não estava muito nas notícias, agora você pode mintar NFTs na rede do Bitcoin. Você pode estar colocando uma NFT, pode até estar comprando, negociando NFTs pela rede do Bitcoin. E isso começou essa causa, essa controvérsia muito grande. Porém, a gente começou a ver os mineradores gerando uma receita muito maior. A gente sabe o quanto esses mineradores de Bitcoin estavam passando aí por sufocos desde 2022, porque o preço só estava em queda e eles pegaram empréstimos, se alavancaram para comprar mais máquinas. E também a gente sabe que quando acabar essa mineração do Bitcoin lá em 2140, quando for o último Bitcoin minerado, o que vai acontecer com os mineradores? Como que eles vão manter essa rede segura? E é isso que agora esses ex-Bitcoin Maxis estão comentando bastante, né? Porque a mesma coisa na forma do Ethereum com as NFTs trouxe um caso de uso a mais, trouxe uns FIIs a mais para a rede, uma geração de valor. As NFTs também estão gerando esse valor para a rede do Bitcoin. Então, quanto mais pessoas estiverem negociando, quanto mais pessoas estiverem entrando na rede do Bitcoin, mais segura ela fica. Quanto mais segura ela fica, mais pessoas estão usando. Quer dizer que também os mineradores conseguem gerar uma receita maior para o protocolo. Dessa forma, existe aí o que é uma nova forma de valor, né? Até uma melhoria, a gente pode dizer, no tokenomics do próprio Bitcoin. E até gostaria de compartilhar aqui minha tela com você, Arthur, para mostrar para o pessoal aqui como que está essa questão do Ordinals, né? Então, o Ordinals aqui, só vou entrar no site aqui com vocês. Deixa eu colocar o microfone mais perto, acho que vai estar melhor. Então, esse aqui é o site do Ordinals, ordinals.com. Agora tá bom, Rafa. E é praticamente isso aqui as NFTs, né? Então, as pessoas, né, ainda não tem uma forma muito fácil de você mintar uma NFT, você realmente tem que criar, se tornar um validador na rede, e daí sim você consegue introduzir essa sua imagem, PDF ou vídeo aqui dentro da rede do Bitcoin, e eles nada mais são do que satoshis, né? É uma transação de Bitcoin. Então, aqui são os últimos blocos que foram minerados, e essa aqui são as últimas imagens que foram colocadas aí na rede do Bitcoin. Então você pode ver também porque os Bitcoin Maxis estão meio que bravos, né, com isso aqui que está acontecendo. Em vez de a gente estar fazendo transações aí de milhões ou bilhões de dólares sendo protegido, a gente está usando agora a rede para estar mintando essas NFTs. E como a gente pode ver aqui, já existem mais de 239 mil pessoas que mintaram NFTs aí na rede do Bitcoin, e isso vem numa forma crescente. Então a gente pode ver aqui que ela começou em finalzinho de janeiro e a gente continua vendo uma explosão muito grande, né? E a gente pode ver aqui em relação se são textos, imagens, o que estão sendo inseridos. E o que mais está sendo inserido é essa parte aqui mesmo de textos, né? A gente também pode estar vendo a questão da usabilidade, porque esse Ordinals só é possível por conta do upgrade do Segwit e do Taproot, que a gente pôde fazer essa introdução de smart contracts. E a gente pode ver aqui que metade de 2022, ninguém utilizava a rede Taproot.
né, nem com todas as novas soluções, as empresas querendo construir dentro da rede do Bitcoin, utilizando Lightning, enfim, eles não conseguiram fazer com que saísse, né? Se a gente for ver aqui de usabilidade, de market share, aí chegaram as NFTs e a gente está vendo uma explosão em usabilidade da rede. Então, não tem como a gente ficar bravo ou como ficar até mesmo que bearish nesse curto, médio prazo sobre essas NFTs, porque realmente agora começou as pessoas se interessarem e utilizarem a rede do Bitcoin para isso. Então, é por isso que a gente também está fazendo esse papo aqui com vocês para mostrar toda essa evolução que está acontecendo no Bitcoin. E agora que seria a mais legal de todas, que é o Bitcoin entrando para o mundo de DeFi. A gente está vendo uma narrativa muito forte sendo construída em cima também da Stacks, que é uma das principais Layer 2 aí do Bitcoin. Existem também outros projetos que estão querendo introduzir o DeFi, que daí seria Breeze ou até mesmo RSK, que são projetos menores que estão tentando aí trazer bitcoins para você conseguir fazer empréstimo descentralizado ou até mesmo formas de pagamento. A gente tem a empresa do Jack Mallers, que a gente comentou no começo, a Strike, em que ela é muito focada na questão de pagamentos. Né? Você poder transacionar, as pessoas na África estão utilizando muito, na Argentina foi implementado o Lightning Network da Strike. Então e até mesmo hoje a Shopify nos Estados Unidos já aceita pagamentos de Bitcoin utilizando o Lightning Network. Então, por esse lado, a gente também está vendo mais usabilidade. Mas o que me chama mais atenção, e eu espero que a gente tenha também uma maior evolução agora, é realmente Bitcoin em DeFi. Porque para quem gosta mais de fazer essas operações DeFi, realmente o Bitcoin hoje, ele tem o seu próprio blockchain, né? Aí voltando um pouquinho entre os blockchains, se comparando até com países, né? Se a gente quiser trazer o Bitcoin e levar para a rede do Ethereum, não é de forma descentralizada e dentro do próprio blockchain, não. A gente tem que colocar o nosso Bitcoin para uma ponte, né? Que aí seria, se não me engano, é a BitGet, Bitwise, agora até esqueci o nome da ponte, depois eu vou ver, em que ela se torna Wrapped Bitcoin, né? É um Bitcoin embrulhado que é negociado pela rede, dentro da rede do Ethereum. Existe um risco da contraparte, que é porque nada mais a gente está confiando aí um terceiro de estar segurando o nosso Bitcoin. Então, a partir daí, as pessoas começaram a utilizar Bitcoin dentro de DeFi na rede do Ethereum, na rede da Polygon, na rede da Phantom. Só que mesmo assim, né, é muita insegurança, porque em 2022 foi um dos maiores anos de hackers que a gente teve na história. E não sei vocês, mas eu também não quero estar perdendo meus Bitcoin ou também nenhuma outra cripto nesses ataques de hackers, né? Principalmente aí meu Bitcoin, por uma forma aí tão boba até, né? Só porque eu quero estar buscando um yield a mais de 10, 20%. Né? Então a gente começou a ver agora esse surgimento maior através da Stacks, em que a gente está conseguindo aí utilizar o Bitcoin. Sem ser a Stacks, a Avalanche, juntamente com a Layer Zero, né, que seria aí a Stargate Finance, que é realmente uma Layer Zero, em que ela está fazendo essa ponte do Bitcoin para dentro do ecossistema da Avalanche de forma até nativa. E compartilhando aqui também a minha tela, para vocês verem essa grande adoção que está tendo de Bitcoin na rede da Avalanche. Já foram aqui mintados mais de 25 mil Bitcoins em sua rede. E a gente continua vendo, desde o lançamento já lá em julho de 2022, esse crescimento continua sendo um crescimento muito exponencial. O que isso significa? Que agora as pessoas estão começando a entender que eles podem sim estar utilizando o seu Bitcoin para DeFi. Eu quero estar gerando esse yield a mais da mesma forma como eu gero para Ethereum, para Polygon, para Phantom, para Solana. Eu também quero gerar para Bitcoin. Então, a Avalanche veio com essa solução muito interessante e que tanto é que agora eles estão querendo implementar esse Bitcoin B dentro da rede da Arbitrum, também já que agora o Trader Joe, que é uma DEX da Avalanche, migrou para a rede da Arbitrum e ela também é uma das plataformas aqui em que mais é utilizada aqui o Bitcoin B, né, que seria para pegar empréstimos de forma descentralizados ou até mesmo você fazer operações de DeFi, ela é uma das mais utilizadas, né? 34% de todo o valor de Bitcoin que está na rede da Avalanche está no Trader Joe. Como ele agora migrou para a rede da Arbitrum, as pessoas podem também utilizar BTCB na rede da Arbitrum de forma descentralizada. E um outro exemplo que eu gosto mais ainda, que seria aqui a TorSwap, né, que ela é uma DEX multi-chain e que ela opera também de forma descentralizada. A gente pode conectar nossas wallets de formas independentes, né? A gente pode selecionar qual rede a gente quer se conectar nativamente. Então, se eu me conectar aqui na rede do Bitcoin, eu estou me conectando de forma nativa dentro da rede do Bitcoin. E eu posso também estar fazendo o meu staking de BTC
nativo aqui dentro da TorSwap. Obviamente, eu vou estar com o meu risco do smart contract. Caso a TorSwap seja hackeada, o meu Bitcoin, sim, ele vai se perder, né? Quando a gente tira o Bitcoin da nossa ledger, assim mesmo quando a gente tira qualquer cripto da nossa ledger, a gente tem um risco aí do smart contract já. Então, mas tirando esse risco, a gente pode ver aqui que a gente pode estar gerando um yield nativo de 3,12% no Bitcoin de forma descentralizada. E esse yield é pago pelos FIIs dentro da plataforma da TorSwap, de todo mundo que fica aqui negociando, fazendo seus swaps de mais de 10 mil tokens possíveis de qualquer rede que você quer. Então, se você quiser também transacionar Bitcoin contra Ethereum, Bitcoin contra Dogecoin de forma nativa, você também consegue. Você simplesmente conecta sua wallet, faz o swap que você deseja, desconectou e pronto. A mesma forma aqui do Earn. Então a gente começou a ver agora essas novas soluções do Bitcoin nascendo em sua rede, trazendo de novo mais adoção e mais usabilidade. E diante disso, é assim que eu também fico até mais bullish. E por isso até que para quem está no nosso grupo Pro, né, a gente até comentou já essa semana sobre Stacks, em que ela é o principal protocolo hoje que está também querendo desenvolver um Bitcoin nativo, em que a gente pode estar transferindo tanto para a rede do Ethereum, tanto para a rede da Solana, para a Avalanche, que seria aí o SBTC, se eu não me engano, né? Que daí seria essa, sem você precisar de uma ponte para você estar fazendo essa transferência. Então, eu acho que agora, em 2023, realmente vai ser um ano de grande adoção de DeFi para o Bitcoin. O que, da mesma forma, foi com o Ethereum lá em 2019, 2020, quando teve o surgimento de DeFi, o Bitcoin está tendo o seu ciclo agora, né? Então, é por isso aí que eu tô bastante bullish agora, realmente, aí com o Bitcoin, sem falar que a gente vai ter o halving, né? Já ano que vem. Então, acho que isso traz mais aí um catalisador para que as pessoas aí comecem a comprar mais Bitcoin, até mesmo as instituições. A gente está vendo também do lado institucional, Goldman Sachs, JP Morgan também da parte institucional oferece, apesar de ser o CEO é totalmente contra, mas a gente também está vendo Fidelity entrando para esse mercado e oferecendo também para as instituições, né? E Arthur, como que você vê essa adoção aí do Bitcoin em DeFi e até mesmo um pouquinho sobre a adoção institucional? Eu acho que até a gente já pode estar falando um pouco sobre Bitcoin para daqui nos próximos anos, sobre sua valorização, e até gostaria de jogar aí se você acha que mais países vão adotar como moeda de reserva de valor, né? Porque os bancos centrais vão estar aí comprando. Rafa, é bastante interessante essa questão, né? O que vai ser do Bitcoin no futuro? Eu acho que, em última instância, é isso que a gente quer saber. Se o Bitcoin vai prosperar ou não, qual vai ser o seu caminho para prosperar, né? Porque eu acho que se nós estamos aqui hoje é porque a gente não tem nenhuma dúvida de que Bitcoin e blockchain como um todo vão sim prosperar. Agora, existem 1001 caminhos diferentes para eles tomarem. E, ao meu ver, o Bitcoin ele é a principal ferramenta para as instituições. Como eu disse, um dos grandes casos de uso do Bitcoin é a sua capacidade de enviar grande quantidade de dinheiro e armazenar grande quantidade de dinheiro sem um risco de contraparte, sem um risco de roubo. Você tem um risco de phishing, de você perder a sua key, se você perder a sua wallet, mas é algo muito mais individualizado, você que está assumindo esse risco. Então, você faz o que você achar necessário para garantir a segurança disso. E, normalmente, é muito mais fácil você garantir a segurança do seu Bitcoin do que das suas barras de ouro no porão. Até porque, se alguém descobrir isso, você vai ter um pequeno problema. Mas do Bitcoin também, eventualmente, eu acho que as pessoas vão começar a ter esse problema até de assaltos, de pessoas indo atrás disso. Eu acho que isso é um problema do futuro. Mas a vantagem é, você só tem o Wallet ID on-chain e ele é muito rastreável, uma vez que você descobre de quem ele é, qual que é a fonte dele, porque daí você sabe tudo que aquela wallet fez, mas fora disso, não. É completamente irrastreável, você não sabe onde está, como está sendo armazenado e o que a pessoa fez. É um pendrive, literalmente. Você pode esconder em qualquer lugar, é muito fácil de esconder, é muito difícil das pessoas roubarem isso. Então, até isso facilita. E para mim, esse é o maior caso de uso do Bitcoin. É realmente a reserva de valor, é a fuga, é a revolução
do ouro. É a revolução de uma convenção social no entorno de um objeto inútil que tem valor. Que, para mim, o ouro é isso, um objeto inútil que as pessoas concordaram que tem valor, que seria aquilo o meio de troca, que seria aquilo a reserva de valor. O Bitcoin é exatamente a mesma coisa. É inútil. No final do dia, o Bitcoin é inútil. Pode sim ter algumas utilidades para você mintar NFTs, que é inútil, mas ou então a utilidade para você mandar dinheiro para outra pessoa, que também é inútil, se a pessoa não considerar que isso é dinheiro. Então, no final do dia, é inútil, é completamente inútil o Bitcoin, como todas as outras criptos. Na verdade, não todas, né? Daí você pega o Ethereum, como eu disse, que é um caso de uso distinto, que você está pagando gas fee pelo uso da sua rede, pela armazenagem, pela execução de contratos inteligentes. Isso sim é um caso de uso. Mas não é o caso do Bitcoin. Pode até ser que uma parte vire isso, né? Como eu disse, que 5, 10% se transformem nisso, e é até interessante que isso aconteça. Mas é tudo da economia fictícia. Até mesmo a própria Ethereum é da economia fictícia, não diz a respeito da economia real. Ele faz parte, facilita alguns processos, mas é sempre uma economia virtual. Por mais que seguradoras possam usar isso, desenvolvedores de carro, montadoras, enfim, todo mundo pode usar isso e realmente vamos ter ganhos de produtividade. Mas no final do dia é só um software. Então, não está produzindo commodity, não está alimentando as pessoas. E daí a gente tem esse caso de uso. E a grande divergência, né? Para mim, o Ethereum sempre foi a casa do DeFi. E por ter liquidez, por ter uma liquidez próxima do Bitcoin, ainda muito menor, menos que metade do Bitcoin, mas uma liquidez grande, capaz de suportar grandes transferências de capital e grandes compras e vendas sem sofrer muito com preço, sem sofrer praticamente nada. Esse sempre foi o Ethereum. Agora o Bitcoin entrando para DeFi e abrindo esses novos caminhos, pode ser que a gente veja uma adoção institucional em direção ao Bitcoin, o que antes era quase 100% centralizado na rede Ethereum. E isso é um fenômeno bastante importante e interessante desse movimento. Apesar de que eu acredito que o Bitcoin vai acabar preservando essa sua característica de sempre buscar ser uma reserva de valor. Por mais que haja um ecossistema de DeFi, eu acho que ele vai ser bastante restrito. As pessoas vão sim utilizar ele, mas não vão entrar na rede Bitcoin e começar a sua jornada de cripto pela rede Bitcoin por isso. Então vai ser só os grandes investidores e os grandes investidores que já estão posicionados em Bitcoin. Porque os novos investidores que estejam entrando nesse ecossistema já têm a opção de entrar pela rede Ethereum, onde você tem um leque muito maior de opções, muito maior de produtos, muito maior de serviços, uma usabilidade muito mais fácil, um user experience muito mais fácil e tudo muito mais desenvolvido. São quase 10 anos já de Ethereum, aí, 8 anos de Ethereum se desenvolvendo. DeFi, a gente teve o DeFi Summer, a gente já está super avançado em DeFi, em Ethereum. Então, eu não acho que o Bitcoin substitui o Ethereum, mas ele vai sim abrir caminho para essas pessoas que já estão em Bitcoin ou que têm quantidades muito grandes de capital, de reserva de valor, uma MicroStrategy como exemplo, próprio país El Salvador, talvez alguns países, de colocar em staking, de fazer algumas pequenas operações de DeFi que permitam com que esse capital não mais fique absolutamente parado, que você consegue delegar um uso e ganhar uma rentabilidade nesse capital que em qualquer outra circunstância estaria parado. E se a gente pensar nisso num contexto histórico, as taxas de juros, pelo menos nos últimos 10 anos, sempre estiveram muito próximas a zero. Então, o Bitcoin, dando um yield de 2% que seja, é um yield muito maior do que o juros americano deu nos últimos 10 anos. Então, talvez isso seja interessante, sem mesmo você contar a próprio potencial de valorização. Porque aqui eu estou pensando em grandes instituições que não querem valorização, que só querem preservar o seu poder de compra. Lógico que agora eles podem entrar pensando em fazer um trade,
mas quem sabe daqui 10, 20, 30 anos, com uma diminuição da volatilidade do Bitcoin, a gente manter esses 2%, justamente por conta das taxas de transações e afins, e daí a gente tem, com 2%, nisso, é muito bom. Seria o risk-free rate que o Ethereum criou, mas agora em Bitcoin, em um ativo talvez com um risco menor, ou não sei se realmente tem um risco menor que Ethereum ou não, até uma pergunta interessante. Valeria a pena você abrir mão disso? Porque o Ethereum você tem uma demanda garantida, você acessa o cash flow dele, você literalmente vira um sócio da rede quando você delega para staking os seus tokens. Já em Bitcoin é uma coisa um pouco diferente. Você delega para um terceiro que daí vai conseguir as taxas de transações talvez do Tor Swap, mas daí é um pouco diferente a situação. Você não é um node, você tem riscos maiores, enfim, são algumas questões aqui só para a gente refletir, porque realmente eu não sei o que vai acontecer, mas o que eu acho que é mais provável de acontecer, porque a gente está sempre trabalhando com probabilidades, a gente nunca vai acertar na mosca exatamente o que vai acontecer, mas para mim o cenário mais provável é de que o Bitcoin ganhe sim um pouco com isso, com esses yields, com a possibilidade de você colocar em staking, de você operar, fazer algumas transações, mas que ele não ameace o Ethereum, não ameace a posição do Ethereum como a verdadeira risk-free rate de cripto, como a verdadeira porta de entrada para os novos investidores institucionais que estão dispostos a correr um pouco de risco, porque o Ethereum, sim, vai sempre ser um ativo de risco, algo muito mais próximo de um equity, enquanto talvez o Bitcoin se transforme em algo um pouco mais perto de um bond, de uma coisa mais sólida, de uma reserva mesmo, como ele foi concebido. Perfeito, concordo. E eu acho que isso aí também do Ethereum, né? São até duas coisas diferentes que a gente pode analisar. Mas realmente, com qualquer pessoa que você conversa, tal, a pessoa fala, né? Eu não vou comprar mais Bitcoin porque já valorizou muito. Eu vou comprar Ethereum, vou comprar uma Solana, sei lá. Então, são comparações também que não fazem muito sentido para quem está começando, né? Não entende muito. E quando a gente já começa a meio que comparar o Bitcoin com ouro, Ethereum com petróleo, aí a pessoa começa a pensar e refletir melhor que realmente, né, são duas coisas totalmente diferentes, mas pensando até na adoção, né? A gente com certeza, a adoção institucional, o que a gente está analisando é que realmente eles estão a porta de entrada, né, para qualquer investidor hoje é o Bitcoin nas instituições, eles estão querendo trazer essa adoção. Então a gente está vendo os bilhões de dólares entrando através da Fidelity, através aí da Goldman Sachs, desses grandes investidores, que realmente é uma demanda institucional em que um family office ou uma pessoa que tem bilhões de reais que eu quero comprar Bitcoin, obviamente o banco vai começar a fornecer e vai também custodiar, que é uma coisa muito positiva, é que em 2022 todo mundo, os custodiantes que a gente achava, né, no mercado de cripto que eram confiáveis, quebrou tudo. Então, é uma chance também em que essas grandes instituições tradicionais, em que todo mundo já confia, deles também fazerem essa custódia para as pessoas. Não vai ser nenhum custo para eles fazerem isso. Vai ser até uma receita maior, em que acho que devem estar vendo isso, né? Para custodiar seu Bitcoin, eventualmente vão custodiar Ethereum, e daí vai vir as outras criptos. Mas a porta de entrada sempre é Bitcoin. Então, e até mesmo vindo pelo fluxo do dinheiro, tudo entra primeiro no Bitcoin e depois ele se espalha para as outras criptos, né? E até comentando um pouquinho de países, eu ainda acho que esse ano a gente pode ter alguma surpresa e quem sabe mais algum país emergente, né? Adote aí a Bitcoin como uma moeda, ou não duvido nada que tenha talvez alguns governos ou bancos centrais que já estejam comprando Bitcoin sem falar, né? Porque eles querem, eles não precisam anunciar para estar comprando, eles vão lá, simplesmente compram e acabou, né? A gente vê lá as wallets se movendo, tanto é que as wallets com mais de 1.000 Bitcoins continua aumentando, né? Então, quer dizer que realmente pessoas que têm aí bastante dinheiro estão comprando 1.000, 2.000, 3.000 Bitcoins. Então, a gente está vendo as wallets, tanto dos pequenos investidores até os gigantes, né, os grandes whales, continua aumentando. Então, isso aí é muito positivo, eu acho, para toda a rede. E realmente, nos próximos anos, a tendência do Bitcoin é continuar se valorizando. Eu acho também que o flipping vai acontecer, talvez não esse ano, né, que o Ethereum vai ultrapassar o market cap de Bitcoin, mas eventualmente eu acho que isso vai acontecer nos próximos anos. Acho que a gente está muito próximo disso,
porque realmente o Ethereum teve uma mudança muito drástica em seu token economics, né? Então ele virou um ativo deflacionário. Ele tem DeFi, ele tem DEX, ele tem pagamentos, ele tem tudo o que a gente precisa, né? E a gente está vendo também agora as grandes instituições entrando para o Ethereum, JP Morgan utilizando o Ethereum, Starbucks utilizando o Ethereum. Então a gente está vendo essa adoção muito grande que o Bitcoin, infelizmente, ainda não estamos vendo. E é por isso que a gente, quem sabe, com essas Layer 2 agora vindo, e até mesmo, estava até vendo um vídeo essa semana sobre a Starknet, né, que é uma Layer 2 do Ethereum, apresentando ZK Snarks, né, que é a tecnologia do próprio Starknet, eles querem introduzir no Bitcoin. Então, o que eu vejo, né, são pessoas muito inteligentes de outros ecossistemas que sabem o valor que tem o Bitcoin e que eles querem também trazer uma escalabilidade. Eles querem que o Bitcoin seja utilizado no mundo, porque o Bitcoin sendo utilizado, no final, todo mundo ganha, né? Todo mundo vai estar dentro do ecossistema. Então, é isso que eu acho muito bom, que a gente tem pessoas muito inteligentes de desenvolvimento, ou até mesmo influencers, ex-Bitcoin Maxis, que querem essa adoção muito grande e que eles estão vendo agora que essa é a forma, né? Não adianta a gente ficar com aquela mentalidade quadrada de só uma coisa, não. E por isso eu também acho que a gente pode até ver um fork do Bitcoin, né? A gente está vendo uma batalha dos Maxis ser contra NFTs, eles literalmente podem falar, vamos fazer um fork e vamos tirar esses NFTs do nosso protocolo. Eu não quero mais ter isso, então pode até ser que ocorra um fork nos próximos anos de tanta evolução que certo grupo quer do Bitcoin e outro grupo não quer. Então, esse que é o bom de cripto, né? A gente pode simplesmente fazer um fork, cada um anda para o seu caminho e acabou. Então, eu também não descarto disso acontecer com o Bitcoin e vai ser interessante de acompanhar essa evolução para os próximos anos. Eu espero que não haja um fork. Eu acho que a rede perde muito com isso. Sim. E nós já vimos que você pode gostar ou não da tecnologia, você pode gostar ou não dos desenvolvimentos, mas eles vão ocorrer e eles vão dominar, como o próprio Bitcoin foi. Eu acho um pouco triste os Bitcoin Maxis, né? Porque são pessoas que estavam à frente do tempo delas quando elas adotaram o Bitcoin, mas ficaram tão presas àquele momento, ao que o Bitcoin representou naquela época, que esqueceram que o mundo continua andando, que o mundo continua girando, que as coisas mudam. E o que era a fronteira naquele momento, que era o Bitcoin, realmente, isso é inegável. Isso eu dou para qualquer Bitcoin Maxi. Hoje, cada vez mais se comprovam extremamente certos e acredito que eles sofreram muito naquele momento. Então, deve ser muito gostoso hoje para eles, né? Falar, não, eu acertei, eu tô aqui gigante, apesar de tudo que vocês me falaram naquela época, para eu vender, para isso, para aquilo. Então, tem um aspecto aí que dá para entender, mas eles pararam. A tecnologia continuou, o mundo continuou girando, as coisas continuaram se desenvolvendo, veio o Ethereum, veio a Doge, veio tudo isso, veio Solana, veio Near, veio Polygon, Layer 2, Layer 3, Layer 4, e o Bitcoin agora está começando a ver as suas primeiras Layer 2 que funcionam, né? Já temos o Lightning faz algum tempo, mas nunca tivemos uma adoção que o Lightning prometia. E acaba sendo cada vez mais, quanto mais tempo passa, para mim aumenta a possibilidade, a probabilidade do Ethereum ultrapassar o Bitcoin e se tornar a verdadeira e democrática cripto. Enquanto o Bitcoin, apesar de, para mim, ainda vai ser dominante, mas com um propósito diferente, como é o ouro. O ouro muitas vezes é esquecido. Você não lembra dele todo dia, você não pensa nele todo dia, você não acorda e fala, vou comprar um pouco de ouro, vou usar ouro para fazer. Mas você acorda e pensa, vou comprar algo pela Amazon, ou vou escrever um script, vou fazer, enfim, o que você tiver que fazer usando hoje softwares que eventualmente, muito possivelmente, vão estar dentro ou nos entornos de Ethereum e de outros blockchains. Então, talvez você saiba, talvez não, mas essas vão ser as tecnologias de fundação, de infraestrutura que vão permitir com que a gente faça tudo o que a gente faz hoje de uma maneira melhor. Não é que vai revolucionar, vai mudar, você vai acordar um dia e vai estar nos Jetsons lá, acordando com carros voadores e teletransporte, armas laser, isso não vai acontecer. Ele só vai aprimorar em back-end, em coisas que você não vê, mas
vão ser mais fáceis, vão ter menores barreiras de entrada, você vai conseguir levar sua informação de um lugar para o outro com maior facilidade. E é isso que o blockchain vai permitir para a gente. E é isso exatamente que os Bitcoin Maxis lutam contra. O que eu acho triste. Eles querem uma centralização. Os que sempre lutaram pela descentralização, pelo conceito de descentralização, hoje lutam pela centralização no entorno de um único blockchain, de uma única cripto, que é o Bitcoin, que a gente sabe que não é uma realidade, nem nunca vai ser. Então, apesar do acerto deles naquele momento, acertar uma vez não quer dizer que você acertou para a vida inteira. Pode ser que financeiramente eles acertaram para a vida inteira, que ali eles nunca mais vão ter que mexer com dinheiro na vida, estão garantidos até as próximas gerações. Mas isso não quer dizer que essa é a tecnologia que vai ser dominante. Mas, de novo, quero ressaltar que eu não sou bearish com Bitcoin. Eu só sou mais bullish com as outras criptos, com as outras propostas de valores. Mas eu acredito muito em Bitcoin. Eu acho sim que ele vai subir de preço. Eu acho sim que ele vai ganhar muito market cap. Eu acho sim que ele vai substituir o ouro. Mas eu nunca tive ouro em carteira, não sou adepto de ter ouro em carteira. Então, por isso, tenho muito pouco Bitcoin e acredito nas outras teses de investimento mais do que na do Bitcoin. Perfeito, muito bem colocado e acho que é isso, pessoal. A gente passou aqui a nossa mensagem. Realmente, muito obrigado a todos. Não esqueçam de estar deixando o seu like, compartilhando também com todo mundo aí para estarem aprendendo um pouco mais do Bitcoin agora em 2023 e também o que esperar dele para os próximos anos, né? E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal, e não deixem de acessar nossa plataforma para dar uma olhadinha nos nossos conteúdos, acompanhar as melhores notícias de cripto e estar sempre por dentro desse mundo de ativos digitais.